Olá, queridos! Mais um dia e nós estamos aqui juntinhos, apesar da distância, sempre conectados. E hoje nós vamos começar a falar exatamente desse processo de imigração que aconteceu principalmente a partir de 1870, quando uma grave crise assolava a Europa. Aqui na Europa aconteciam muitas guerras, dentre elas, pessoal, uma guerra entre a França e o Império Alemão. Naquela época ainda não havia a Alemanha, o país Alemanha, não é? Então, eles eram germânicos. Então, a partir de 1870, essa grave crise na Europa fez com que milhares de pessoas buscassem outros países para recomeçar a sua vida. Não só o Brasil, vários outros países, os Estados Unidos, aqui próprios os países da Oceania, como a Austrália, ou seja, os europeus e mais tarde também os asiáticos, que nós vamos estudar mais para frente, começaram a buscar em outros países melhores condições de vida. Então foi a partir de 1870, deste momento difícil da Europa, principalmente com esta guerra entre a França e a Alemanha, que ocorreu esse grande número de imigrantes que vinham em busca de melhores condições de vida, como eu disse, não só para o Brasil, mas para várias outras partes do mundo. Mas é importante a gente lembrar que entre 1884 e 1940, realmente foi assim o boom, né, da vinda dos imigrantes para o nosso país. Porém, antes disso, imigrantes já vinham para a nossa terra. Por exemplo, Petrópolis, a nossa cidade, recebeu em 1843 os primeiros imigrantes vindos aqui, do que hoje nós chamamos de Alemanha. Tanto que nós temos aqui a Bauernfest, que celebra exatamente a chegada desses colonos que vieram para ajudar a construir a nossa cidade. Então vejam, a partir de 1870, a crise se tornou muito séria na Europa, mas antes disso, já havia fluxos de imigração aqui para a nossa terra. E, na verdade, o maior número de imigrantes chegou justamente entre 1884 e 1940, vindos tanto da Europa quanto também da Ásia. Ok? E esses imigrantes vieram também para suprir a mão de obra que mudou. Vocês se lembram? Tivemos a libertação dos escravizados e com isso foi necessário uma busca por um outro tipo de mão de obra. Então, eles também vieram para substituir a mão de obra dos ex-escravizados. Como eu disse a vocês, não tiveram o apoio governamental para que se inserissem de forma adequada à sociedade, não é verdade? Então, os imigrantes vieram para cá, trazendo consigo, assim como os africanos trouxeram seus hábitos, seus costumes e que foram incorporados à nossa cultura, estão aí até hoje, fazem parte do que nós somos enquanto país. Os imigrantes, nós vamos começar falando dos europeus, também trouxeram consigo a língua, os hábitos, os seus costumes, a própria culinária. Vejam como Petrópolis tem tanta influência, não é, da colonização alemã. Então nós vamos, a partir de agora, começar a estudar como que essas pessoas que vieram de longe também colaboraram para o crescimento e para o enriquecimento cultural e de toda a ordem aqui do nosso país. Isso vocês vão começar a ler aqui no nosso livro, na página 108. Vocês hoje vão, depois da nossa aula, vão poder ler e fixar mais esses conhecimentos.
O nosso livro, ele teve que fazer uma escolha. Então, ele vai falar principalmente da imigração aqui no sul do nosso país. Nós vamos, claro, trabalhar os textos do livro e conhecer um pouco como foi a imigração no sul do nosso país. Mas a tia Cris quer ampliar os conhecimentos de vocês e nós vamos também trabalhar com o apoio do nosso Almanaque de Petrópolis, que trata justamente dos imigrantes e da formação da nossa cidade. Vamos trazer o tema que o livro propõe para bem perto de nós. Então nós vamos trabalhar, a tia Cris vai disponibilizar vários textos desse almanaque e que mostram como foi fundamental a vinda dessas pessoas e como é importante que nós possamos conhecer a história desses povos que hoje compõem também a nossa história e provavelmente a história da família de vocês. Tenho certeza que na família de vocês deve haver casos de imigrantes que vieram de diferentes partes do mundo. Por exemplo, a família da tia Cris, meu pai e minha mãe, todos vieram aqui de Portugal. Vieram também como imigrantes para buscar uma nova vida aqui no Brasil. Eu já nasci aqui, mas a geração anterior a mim, toda ela é do norte de Portugal, ou seja, eu também sou filha de imigrantes, então é muito importante que a gente conheça esse movimento e perceba que conhecer e valorizar a nossa história e a história daqueles que vieram antes de nós pode nos ajudar a entender o nosso presente e a pensar e a realizar um futuro ainda melhor, tá bem? Então, um beijo muito grande. As atividades estão propostas lá nos anexos da nossa plataforma e desejo a todos um ótimo final de semana. E olha, já comecem a fazer aquele trabalho de detetive da história. Comecem a pesquisar na família de vocês quem é de origem de imigrantes, né? De onde vieram os seus pais, os avós, os bisavós. Nós vamos depois fazer um trabalho sobre isso também, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima!